Já aconteceu de você sentir uma familiaridade estranha e repentina com uma experiência que sabe ser nova? Esse fenômeno intrigante é algo que muitos de nós já experimentamos, mas poucos entendem completamente. Tipo, uma cena de um filme que você nunca viu, acontecendo na sua vida real. É como se a vida estivesse imitando a arte de uma maneira desconcertante. Isso é déjà vu, um termo francês que significa já visto. A expressão captura perfeitamente a essência dessa experiência peculiar. É um soluço mental passageiro, uma sensação de que a história está se repetindo no momento presente. Esse breve momento pode ser tanto fascinante quanto perturbador. O déjà vu é uma experiência humana comum. Quase todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Estudos sugerem que cerca de 2/3 das pessoas já experimentaram isso pelo menos uma vez. Isso mostra o quão universal essa sensação pode ser. Pode ser desencadeado por um lugar, uma pessoa, ou até mesmo um cheiro. Esses gatilhos sensoriais podem evocar memórias que nem sabíamos que tínhamos. A sensação costuma ser acompanhada por uma sensação de confusão ou desorientação. É como se nosso cérebro estivesse tentando entender algo que não se encaixa. É como se nosso cérebro estivesse tentando conciliar uma experiência conflitante, uma incompatibilidade entre percepção e memória. Esse conflito pode ser desconcertante. Apesar de sua prevalência, o déjà vu permanece amplamente inexplicado pela ciência. Muitos pesquisadores ainda estão tentando desvendar esse mistério. Não há uma teoria única e universalmente aceita. Cada nova descoberta traz mais perguntas do que respostas. Alguns cientistas acreditam que é um fenômeno baseado na memória, uma falha na maneira como nossos cérebros processam as informações recebidas. Essa falha pode criar uma sensação de familiaridade. Outros especulam que pode estar ligado à atividade neurológica, particularmente no lobo temporal, a região do cérebro associada à memória e à percepção. Essa área pode ser crucial para entender o déjà vu. Seja qual for a causa, o déjà vu é um lembrete fascinante do funcionamento complexo e muitas vezes misterioso da mente humana. Ele nos faz questionar a natureza da nossa percepção. Sugere que nossa experiência da realidade nem sempre é direta. Às vezes, ela é filtrada pelas lentes de nossas experiências passadas, criando um estranho loop onde o presente parece uma repetição de algo que nunca aconteceu. Esse fenômeno nos lembra que a mente humana é um enigma em constante evolução. O cérebro humano é uma vasta rede de neurônios interconectados, constantemente disparando e transmitindo informações. As memórias são formadas quando esses neurônios criam novos caminhos e conexões. Cada nova experiência fortalece esses caminhos, tornando mais fácil para nós recordarmos as informações posteriormente. Uma teoria sugere que o déjà vu ocorre quando há uma falha temporária nessas redes neurais. Em vez de processar uma nova experiência como inédita, o cérebro ativa erroneamente caminhos associados a uma memória passada. Isso cria uma sensação chocante de familiaridade, mesmo que a experiência atual seja única. Imagine entrar em uma padaria pela primeira vez. O aroma de pão fresco, a visão de doces atrás do vidro, o som da caixa registradora. Todos esses detalhes sensoriais são processados pelo seu cérebro. Agora, imagine um cenário semelhante do seu passado, talvez uma visita na infância à cozinha da sua avó, onde detalhes sensoriais semelhantes foram impressos em sua memória. O déjà vu, de acordo com essa teoria, pode ocorrer quando seu cérebro interpreta mal as informações sensoriais da padaria, confundindo-as momentaneamente com a memória armazenada da cozinha da sua avó. Isso desencadeia uma falsa sensação de familiaridade, uma sensação de já estive aqui antes, mesmo que você não tenha estado. O cérebro, em sua tentativa de dar sentido a essa discrepância, gera a sensação de déjà vu. É uma falha momentânea na matriz da percepção, um testemunho da natureza intrincada e às vezes falível de nossas redes neurais.
Outra teoria se concentra na maneira como nossos cérebros processam informações em tempo real, uma habilidade que é fundamental para nossa sobrevivência e funcionamento diário. Imagine dirigir por uma estrada familiar. Seu cérebro está simultaneamente envolvido em múltiplas tarefas, cada uma delas crucial para garantir sua segurança e navegação eficiente. Dirigir o carro, navegar e observar os arredores, tudo isso sem que você precise pensar conscientemente em cada ação. Isso é chamado de processamento duplo. A capacidade do cérebro de lidar com múltiplos fluxos de informação simultaneamente, permitindo-nos realizar tarefas complexas com aparente facilidade. Às vezes, esse processamento duplo pode sofrer um pequeno atraso, uma falha momentânea que pode ter consequências intrigantes. Uma parte do cérebro pode processar uma experiência uma fração de segundo mais lenta do que a outra, criando uma pequena desordem temporal. Essa defasagem pode criar uma ilusão temporal, onde o cérebro interpreta a informação ligeiramente atrasada como uma experiência anterior separada, levando à sensação de déjà vu, uma sensação de familiaridade inexplicável. Essa teoria ganha mais força quando consideramos as convulsões do lobo temporal, frequentemente associadas à epilepsia, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Pessoas com epilepsia do lobo temporal frequentemente relatam sentir um déjà vu intenso antes de uma convulsão, sugerindo uma ligação direta entre esses eventos neurológicos. Isso sugere uma forte ligação entre o déjà vu e distúrbios elétricos no lobo temporal, a região do cérebro responsável pelo processamento de informações sensoriais, memória e linguagem, funções essenciais para nossa percepção do mundo. É possível que a atividade elétrica anormal, durante uma convulsão do lobo temporal, interrompa o processamento normal de informações do cérebro, levando às intensas sensações de familiaridade associadas ao déjà vu, uma experiência que pode ser tanto fascinante quanto desconcertante. Embora a maioria das pessoas que experimenta déjà vu não tenha epilepsia, essa conexão destaca o papel da atividade neurológica nesse fenômeno misterioso, sugerindo que mesmo cérebros saudáveis podem ter pequenos lapsos na sincronização. A teoria do processamento duplo, juntamente com as evidências de convulsões do lobo temporal, sugere que o déjà vu pode surgir de pequenas falhas na capacidade do cérebro de sincronizar e processar informações perfeitamente, revelando a complexidade e a fragilidade de nossa percepção. É um lembrete passageiro de que nossa percepção da realidade, embora notavelmente coesa na maioria das vezes, ainda é uma construção frágil, vulnerável a peculiaridades neurológicas que nos fazem questionar a natureza de nossa própria consciência. Além do reino da neurociência, algumas teorias se aventuram no metafísico para explicar o déjà vu, a reencarnação. A crença de que nossas almas renascem em novas vidas oferece uma perspectiva intrigante. Essa ideia sugere que nossas experiências não se limitam a uma única existência. Os defensores dessa teoria sugerem que o déjà vu pode ser um vislumbre de uma vida passada, uma janela para memórias que não pertencem ao nosso presente, uma memória fugaz ressurgindo de uma existência anterior. Essas memórias podem surgir de forma inesperada, trazendo consigo uma sensação de familiaridade inexplicável. De acordo com essa crença, nossas almas carregam impressões de experiências de nossas vidas passadas. Essas impressões são como marcas deixadas em nossa alma. Essas impressões, como ecos de um passado distante, podem se manifestar em nossa vida atual como déjà vu. Um aroma familiar, uma paisagem específica, ou até mesmo o rosto de um estranho podem desencadear uma cascata de memórias, nos levando de volta a um tempo e lugar esquecidos. É como se estivéssemos revivendo um fragmento de uma vida anterior, ou até mesmo o rosto de um estranho podem desencadear uma cascata de memórias, nos levando de volta a um tempo e lugar esquecidos. Nos levando de volta a um tempo e lugar esquecidos. Embora não haja evidências científicas para apoiar a reencarnação,
Embora não haja evidências científicas para apoiar a reencarnação, o conceito tem um forte fascínio em diferentes culturas e ao longo da história. O conceito tem um forte fascínio em diferentes culturas e ao longo da história. Para muitos, oferece uma explicação reconfortante para a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Para muitos, oferece uma explicação reconfortante para a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. O déjà vu, nesse contexto, torna-se mais do que apenas uma anomalia neurológica. O déjà vu, nesse contexto, torna-se mais do que apenas uma anomalia neurológica. Transforma-se em uma ponte conectando nossa consciência presente à vasta tapeçaria da jornada de nossa alma através do tempo. Transforma-se em uma ponte conectando nossa consciência presente à vasta tapeçaria da jornada de nossa alma através do tempo. Embora a reencarnação continue sendo uma questão de fé e crença pessoal, ela fornece uma narrativa convincente para a compreensão do déjà vu. Enquadrando-o como uma janela potencial para as dimensões ocultas de nossa existência. É um lembrete de que alguns mistérios podem estar além do alcance da ciência empírica. Convidando-nos a explorar os territórios desconhecidos da consciência humana e a natureza da própria realidade. Convidando-nos a explorar os territórios desconhecidos da consciência humana e a natureza da própria realidade.